problema não. 2 dias tá perdoado. Professor, eu tenho umas dúvidas. Eu comecei a preencher a caneta, os formulários. Peraí. Deixa eu gravar aqui, aí vocês fazem a pergunta, porque aí eu já... Tá. Entendeu? Porque pode ser a pergunta que outros queiram fazer também. Pronto, peraí. Vamos lá. Pronto. 3, 2, 1. Pronto. Vamos lá, Edjane. Professor, quando eu comecei a preencher, aí tem professor supervisor, no termo de compromisso. Esse professor supervisor é da escola ou que a gente vai acompanhar a gente? Pronto. O professor supervisor é o professor da escola lá de matemática que você vai ficar na turma dele, né, durante o estágio. Certo. Então, eu vou para a escola, sei lá, Pompeu Sarmento, aqui em Maceió. E lá tem o professor João, que é professor de matemática. E eu combinei com ele de fazer o estágio nas turmas dele. Então, ele vai ser o seu supervisor. É ele que vai assinar dizendo que você foi lá para o estágio. Tudo bem. Aí tem na... Boa tarde a todos. Bom. A outra pergunta tem o estágio supervisionado, estágio de observação, aí frequência semanal dos estagiários. Aí tem habilitação. O que é essa habilitação? Deixa eu abrir aqui para eu ver. Habilitação. Na frequência semanal dos... Habilitação. Unidade 2. Para estágio. Deixa eu ver aqui. Na frequência, né? Na frequência. Tem a habilitação. Depois de curso, tem estagiário, curso, habilitação. Aí depois tem escola, campo de estágio, né? Todo mundo da escola. Habilitação. Rapaz, não estou lembrando, não, o que é. Você dá para... Nessa folha aqui, tá vendo? Folha? Ah, tá. Entendi. Ó, o estagiário, o curso é matemática, a habilitação é licenciatura plena. Eu preenchi errado. Não tem problema, não. Eu vou ter curso, licenciatura em matemática. A habilitação, eu boto o quê? Licenciatura plena. Licenciatura plena. Certo. Professor, toda semana a gente tem que preencher essa frequência semanal? Ou, por exemplo, se eu determinar 2 dias na semana para ir para o estágio, toda semana eu tenho que fazer uma frequência dessa? Não, ó. Vamos botar aqui para você. Vamos compartilhar aqui a tela. Está sendo gravada. Eu estou gravando, viu? Aqui uma janela. Ô, professor Daniel, vai ser 5 horas semanais, mas vai ser durante quantas semanas? 4? Isso, ó. Você vai fazer o seguinte, você faz 4 horas em sala de aula e mais 1 hora do ambiente escolar. Entenderam? Mais ou menos. Vamos lá. Ambiente escolar, professor. Vou parar aqui porque se eu compartilhar, aí fica lento. Mas, olha só, você vai fazer por dia. Você coloca por dia aqui, durante a semana. Pronto. Total de horas durante a semana. Então, isso daqui é na semana. Aí, cada semana, você imprime um desse e faz a quantidade de horas que você fez por dia lá na escola. É a data, descrição da atividade, a rúbrica do professor e as aulas contabilizadas. Então, por semana, que aqui embaixo tem, embaixo aí tem total de horas cumpridas durante a semana.
Certo. Quando a gente vê o documento assusta no sentido de datas, dá a entender que seria logo de um mês, né? Mas tudo bem, a sua explicação já nos ajuda aí. Isso, aqui é o total de horas cumpridas na semana. Ô, professor, outra coisa, está informando aqui que a gente tem que tirar 3 cópias do termo de compromisso e do plano de estágio curricular. Sim. No caso, uma para ficar na escola, uma com o aluno e outra Pronto. no mundo, né? Todo esse material, todo aquele material que está lá, ó, vamos olhar aqui. O termo de compromisso, o plano, a descrição das atividades, tudo isso daí você vai colocar como anexo no relatório final. A avaliação de desempenho do professor supervisor, tudo isso você vai colocar como anexo. Então, por isso que você vai ficar com a cópia de tudo. E quando você for entregar o relatório no final, aí como anexo você vai colocar toda essa documentação. Porque isso daí é o que vai comprovar que você realmente participou do estágio. Entendeu? Que aí esses relatórios eu vou corrigir e fica armazenado isso daí na Uncisal, porque quando tem avaliação do curso, aí eles pedem os relatórios de estágio dos alunos. É o que mais eles pedem. Para eles É isso é... porque, professor, é porque aqui na mensagem do coordenador, uma das fichas que a gente imprimir, tem informando aqui que é só o item 1 e o item 2 que deve ser em 3 dias. E que o restante não precisa em 3 dias. É porque os Isso. demais vai ficar com a gente. Porque os demais já vão ficar com você. É só o termo de compromisso e o plano de estágio. Professor, o E os estágio outros não vão precisar, né? Os outros não é necessário ficar na escola. Professor, o estágio é 2 meses e 24 dias, não é isso? Eu coloquei logo material, eu tinha dito na aula presencial que eu iria deixar para colocar material só lá em abril. O combinado foi esse. Depois da parte teórica, aí eu iria colocar o material lá do estágio. Mas aí, eu digo, olha, eu vou colocar logo, porque quem puder já começar, já começa, porque aí fica mais tranquilo, né? Não fica aquela agonia de ir. Porque se for 5 dias, 5 horas na semana, são 50 horas, dividido por 5, vai dar 10 semanas. 10 semanas. Não é isso? Então, 2 meses e mais 2 semanas. Professor, só uma Mais dúvida. ou menos. A gente pode fazer 10 horas numa semana, a outra fazer 2 e assim vai. Não, olhe, de acordo com a legislação, o máximo que você pode fazer por semana são 6 horas. Certo. É o máximo que você pode fazer. Até 6 horas semanais você pode fazer. Eu coloquei 5 lá porque eu acho que é razoável, né? Mas até 6 horas você pode fazer por semana. É o que fala a legislação, no caso do estágio. Mas tem um mínimo, professor? Não. O mínimo não, o mínimo não. Ele só fala em máximo. Tá? Ele só Não, fala em porque é máximo. assim, porque no caso eu que trabalho, né? Eu tenho que escolher um horário Hum, que dê para mim fazer esse estágio. Assim, às vezes, terças e quartas são os horários que eu posso fazer, que eu posso ir na certo, escola. Mas eu não certo. posso. Aí tem aula durante a semana que o professor só dá uma aula, digamos de 2 horas. Hum, E na outra eu posso sair de serviço e não posso vir para a escola. A não ser que certo, eu pegue com entendi. outro professor. Ó, pode ser, pode ser. Aí você coloca lá no relatório que você fez em 2 turmas diferentes, com os 2 professores supervisores, aí os 2 assinam. Não tem problema, não. Pode sim. Pode porque tem essas situações, né? Tem essas situações. Eu sei que a maioria trabalha, né? Então não tem problema. Contanto que você vá, que você participe, isso é o que importa. Hum,
Isso, ó. É porque vou pedir ao Alessandro novamente. É ruim a aula inaugural só com o pessoal lá no Polo, porque só vai o pessoal de Maceió, né? Aí fica ruim. Mas vamos online, ou então ser gravada, né? Mas vamos lá, mas eu O que explico. deveria, na verdade, é que ter a aula presencial no campus Maceió e ser transmitido para os demais polos Exato, online, né? exatamente, Aí isso. seria ideal para todos. Essa seria a ideia. Ricardo, fala, diz de novo a pergunta aí. Ah, tá, da observação, lembrei. Pronto. Olha só. Vocês vão fazer 4 estágios, certo? Como o perfil do egresso, né, é para ser professor do Fundamental 2 e do ensino médio, como é que vai acontecer os estágios? O primeiro estágio vai ser um estágio de observação no Fundamental 2, então do sexto ao nono ano de observação. Você vai para a sala e vai apenas observar o ambiente escolar, a aula do professor e a escola também, né? Por isso que eu digo, ó, você pode deixar 1 hora por semana para tem aquela aula lá que o professor tem que é livre para ele de coordenação, tem um nome, eu não lembro o nome, né? Mas para participar das atividades lá da HCPI. isso, exatamente. Pronto, é isso daí mesmo. Então, você pode participar também disso. É importante, faz parte do estágio também, né? Você conhecer o ambiente também de gestão da escola, tá? Então, o primeiro estágio vai ser um estágio de observação. O estágio 2, vai ser o estágio de regência no ensino fundamental, no Fundamental 2, do sexto ao nono ano, certo? Aí, no estágio 3, vocês vão fazer uma observação novamente, só que no ensino médio. E o 4, para finalizar, vocês vão fazer um estágio de regência no ensino médio. Aí você, quando fala em regência, você vai assumir efetivamente a sala de aula por aquele período e vai ministrar as aulas, no lugar do professor. No estágio de observação, não. Você vai só observar. Seria, venha dar uma aula, não sei o que, professor, estou só observando. Eles vão pedir, né? Mas assim, aí você passa uma atividade e tal, não tem problema não. Professor, eu entrei numa escola e quando eu saí, o pessoal já estava me chamando de tio. Pronto, aí. Tio vai dar aula, tio vai dar aula. Aí você diz ano que vem, no próximo semestre eu vou dar. Oh, ano que vem não, esse ano, né? Aí é bom assim, que você já faça também o próximo estágio, né? O bom seria fazer já o próximo estágio na mesma turma, né? O estágio 2 você já Mesmo faz colégio, né? mesmo colégio. Se você der sorte de pegar um bom supervisor, um bom diretor, né? Aí você já fica no mesmo colégio. Professor, só para preencher aí o formulário também, a declaração sobre a atividade do estágio. Aí tem dias da semana. Aí, se for todos os dias, a pessoa bota todos os dias, né? Agora, hora de aula. Aí, A hora da aula lá, que você certo. vai assistir lá. E se for mais de uma turma, mais de uma série, a pessoa coloca. Aí você vai colocar, aí você coloca, Série, exatamente. série. Isso, exatamente. Você pode escolher, né? Só um ano, vou dar aula. É porque depende muito. Ainda mais, eu acho que a maioria vai estagiar no período noturno, né? Não sei como é que vai ser aí, mas tem gente que vai para o EJA. Até perguntaram ao Carlos, né? Eu respondi lá que Carlos não, o Cláudio. E pode, sem problema nenhum, ser no EJA, tá? Aí o EJA tem o problema de ser só 2 horas, né, por semana. Matemática 2 ou 3 horas por semana. Então, você pode fazer em outra. Ou você também, mesmo que seja no normal, vamos dizer assim, né, com os menininhos lá chamando de tio,
né? Você pode fazer, por exemplo, vou fazer, o professor dá aula no sexto e no sétimo ano. Acompanha ele nas duas, se for o dia que você pode ir para a escola, acompanha ele nos dois. Aí você coloca lá que fez no sexto e no sétimo ano, sem problema. Contanto que seja, de novo, contanto que seja no ensino fundamental 2, tá? O importante é isso. Sexta não, né? Tá? Professor, E o Cláudio está botando aqui, né? E matemática. E matemática. professor, outra coisa. Nós temos que fazer quantas horas nesse primeiro? É 100 horas para terminar esse estágio? Não, são Porque no 50. outro tem 400 horas, não é isso? Isso, mas são 50 horas de prática. 50 São horas. 50 horas, isso. Porque tem as 50 horas teóricas e 50 horas práticas. Ah, entendi. Quer dizer, essas 50 horas vai ser no próximo semestre, né? Não, as 50 horas teóricas já é esses trabalhos que vocês estão fazendo. Ah, sim. Que, por sinal, a gente está focando muito, eu sei que a atenção é grande, mas já tem uma próxima atividade, e se o senhor puder dar uma esclarecida aí para a gente, por favor, sobre a próxima já, né? Certo, tá, tranquilo. E aí, ó, a parte teórica é as 3 atividades que estão no cronograma e a escrita do relatório. Tá? Isso daí que é a parte teórica da disciplina. Né? Que você também vai levar tempo para. Aí, ó, tire foto dos alunos da sala de aula, sempre de costas, né? Para não aparecer o rosto dos alunos. Tá? Se aparecer você rasura, faz alguma coisinha para não aparecer o rosto, tá? Mas é importante as fotos, porque as fotos também vão comprovar que vocês estiveram lá, né? Senão, eita, tem um colega aqui que é amigo meu, ele vai assinar para mim, né? Aí não vale, né? Então, assim, a foto é importante porque vai registrar que você realmente esteve lá na sala de aula, tá? Coloquem fotos. Eu vou até colocar isso lá no Moodle. Coloque fotos, muitas fotos. Muitas não precisa muitas, mas coloque, né? Registre através de foto, tá? Sempre assim, do fundo da sala, você tira do fundo da sala para frente, né, para o quadro, para que não saia o rosto dos alunos. Professor, pode ser colégio estadual? Pode, ou estadual, ou municipal, ou particular, não tem problema. Não tem problema. Tá, ok. No caso, então, a gente faz 5 horas semanais, né? Uma vez na semana, né? No caso, né? Quem quer fazer 5 horas. Sim, 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 sim. É como eu falei, Vanessa, até 6 é permitido. Até 6 é Aí, permitido. então, no caso, quem quiser fazer 6 pode fazer. Pode sim. O Cláudio está perguntando aqui se pode. Assim, Cláudio, a legislação não fala nada em não poder, sabe? E não poder ser em particular. Não fala, pelo menos eu não vi até hoje nada falando sobre isso, não. De preferência na pública, né? Para sentir a realidade, né, Cláudio? O Cláudio é professor, Professor, ele sente, né? eu fui numa Bom, escola. ó, a Alô? Maíra tá perguntando aqui se pode fazer escola estadual indígena. Pode também. É escola, é escola. Sem problema. Ô, professor, no caso, essas 5 horas tem que fazer o total de 50, não é isso? Para concluir esse trabalho. 50 horas. 50 horas, exatamente. Ou seja, Pronto. se você for 5 horas semanais, em 10 semanas você finaliza o estágio. Tá ok. Ô, professor, eu fui numa escola aqui próxima do município e fui barrado. Porque quando chego lá, tem informação. Sem atendimento. Motivo. Quebrou a boia da caixa d'água. Já está com vários dias que a escola está sem funcionar. Por Ixi, causa de uma boia. é. Não, tem que completar, homem. Tem que completar daqui no final do semestre.
O semestre é até julho. Até julho. Não, é até julho. Eu coloquei isso, eu coloquei a entrega do relatório faltando 15 dias para terminar o semestre. Ô, Pelo professor, o cronograma que eu fiz lá, dava para você fazer tranquilo aí nos 2 meses. Dá para você fazer tranquilo, ter o tempo de você fazer o relatório e entregar o relatório. Deixa eu abrir aqui a fila, tem a fila aqui. O Luciano. E Ô, Luciano? professor, Tinha o essa Josias, carta. o Josias já tinha levantado a mão, meu gente. Espera aí. Não foi, Josias? Tu perguntou? Josias. Josias? Ô, professor, Luciano, Vai, Luciano, enquanto o Josias. essa Se não documentação que é para conseguir, ser você entregue, digita. Sim, essa documentação que é para ser entregue na UCISAL, tem que ser entregue lá ou pode ser entregue nos polos? pode ser entregue nos polos, sem problema. Tá? Mas Vocês. aqui, eu sou do polo de Matriz de Camaragibe. Vai ter alguém no polo lá para entrega do relatório? E o polo não funciona, não, será? Bom, era para ser entregue no polo, né? E o polo que envia para a gente. Mas aí eu posso ver com o Alessandro como é que a gente faz essa questão. Foi, a matrícula foi feita no polo, né? Foi feita lá no polo. Isso. Então entrega. Professor, poderia ser, porque no caso o meu é Santana do Ipanema, não sei nem onde é que Sim. fica. Nunca nem fui lá. No polo que você diz, Vanessa? Sim, o meu polo é de lá, eu não sei nem onde é que é. Nunca nem fui. Mas tu mora em Santana. Não, eu moro na Barra de Santo Antônio. Sim, O sim. meu polo que é de lá. Mas quando eu fiz a Entendi. matrícula, eu fiz no polo de Maceió. Entendi. Bom, mas se ficar fácil para você entregar em Maceió, pode ser. Bem mais fácil. Pronto, não tem problema. Minha gente, isso daí é o de menos. Isso daí é o de menos. Outra coisa, professor, a documentação é entregue antes do estágio ou depois do estágio? A documentação, pronto, vamos lá. O termo de compromisso e o plano de estágio tem que ser entregue no início. Está lá no cronograma dizendo o dia, se não me engano, é até o dia 15 de abril. isso. E também a declaração sobre atividade de estágio. São as 3 Isso. coisas. Para ficar mais fácil, vocês podem fazer o seguinte. Eu vou abrir lá no Moodle uma entrega de atividade, e a entrega de atividade vai ser esses termos. Pronto, eu acho que fica mais fácil. Não tem problema ser digitalizado. Bem mais fácil, professor. Né, vocês preenchem o termo, pedem para assinar, escaneia e manda por lá. Pronto, como se fosse uma atividade. Do jeito que vocês enviam a atividade. Escaneia bonitinho e manda. Até o dia 15 de abril foi o prazo. Tá? O Ednilton está perguntando. Até o dia 15 de abril. O termo de compromisso e o que mais, professor? O termo de compromisso. Os dois primeiros lados. O termo de compromisso e o plano de estágio. Certo. E também tem a declaração, professor. Tem a declaração. Sim, a declaração também. Isso. A declaração também, exatamente. Ô, professor, e sobre eu posso fazer o estágio em turma de EJA fundamental? Pode. O EJA, se eu não me engano, ele também é dividido por etapas, né? Fundamental 1 e Fundamental 2, não? Ele é dividido por etapas e por período. O aluno, ele cursa um semestre, um período. Aí completa o fundamental, completa os 10 períodos para poder passar para o médio. Pronto. Aí você pode fazer, sim, sem problema. O Tá Cláudio bom, já tinha até respondido aqui. Certo? Cadê? Quem foi perguntou? Foi a Derival, foi sobre a atividade? Isso, professor. Qual a dinâmica da próxima atividade?
Por favor. Dessa que está lá sobre a BNCC ou a próxima? Da BNCC, que é para ser entregue de hoje a 8, é da manhã a 8. Pronto, a BNCC você vai fazer uma pesquisa, você vai pegar a parte lá do Fundamental 2, o que fala sobre si de matemática, quais são as competências, quais são os assuntos que são abordados, você vai entregar. Nada, não precisa ser nada muito, tá? Só para você conhecer. Na verdade, é para você conhecer, né? É uma pesquisa que eu cobrei para você saber o que é que se fala lá, né? Quais são as habilidades e competências. Ele fala também da forma que você deve abordar, fala da modelagem matemática, da resolução de problemas, da etnomatemática, que é o que a gente vai tratar na unidade 3. Tá? Mas não é nada muito... Claro, não é uma pesquisa acadêmica bonita, tal, você não vai fazer uma introduçãozinha, tal, né? Bonitinho, mas não precisa nada muito. E tem tudo na BNCC. Você vai pegar a BNCC e vai ver o que... Ó, Fundamental 2, o que é que ele fala? Ah, tem que falar sobre os números, sobre medidas, isso daí, tá, pronto. Quais são as habilidades e competências que precisa desenvolver no aluno? São essas habilidades e competências aqui, que o aluno, ao chegar ao término do 9º ano, ele tem que ter essas habilidades e competências, que a gente espera que ele tenha, para tirar uma nota boa no SAEB, né? Não só isso, né? Mas que ele realmente tenha, né? Essas habilidades para que ele possa ingressar no médio e possa aprofundar mais ainda esses conhecimentos, né? Então, é só isso que eu quero. Na próxima atividade, eu vou passar 2 textos para vocês, 2 ou 3 textos, sobre os temas que está lá, sobre... quais são os temas que eu botei lá? Eu esqueci já. Acho que foi a etnomatemática, a resolução... Deixa eu abrir aqui o cronograma que eu tenho aqui. Cadê estágio? Muita coisa na cabeça aqui para administrar. Ó, etnomatemática, resolução de problemas e modelagem matemática, que vocês vão ver que a BNCC fala em utilizar-se desses 3 métodos para que possa, né, chegar lá nas habilidades e competências em que querem alcançar, tá? Então, vou passar um texto para vocês sobre cada um desses, tá? Um artigo, uma coisa assim, não tão longo. Vocês vão estudar e aí vão responder um questionário que eu vou colocar lá. Bem simples. Bem simples. Atividade 3 mais leve. Tá? Vocês pelo menos não vão precisar digitar, escrever e tal. Certo? Mais alguma dúvida sobre o estágio? Não? Diga, Adjane. Adjane quer perguntar. É muita coisinha. É muita coisinha, né? Mas vá perguntando. Qualquer coisa, fale lá pergunta lá no fórum, então mande para o meu WhatsApp que a gente vai respondendo. O Cláudio também. Professor, o fórum deu uma pane foi esses dias, que eu postei lá questão sobre EJA, depois que eu fui lá, nem fórum tinha mais, desapareceu. Foi. Da unidade. Tá uma estabilidade danada essa plataforma. Não sei se é por causa do início, né, de que ela mudou e tal. Pode ser. Mas vamos que vamos. É só a questão da documentação de ser entregue, né? Que a gente fica muito nessa angústia, se é presencial. Mas melhorou aí a dinâmica. Pronto, mas a gente faz assim, eu abro lá e vocês enviam pelo Moodle, sem problema nenhum. Pede para assinar, assina, vocês assinam, o supervisor, o diretor da escola, vocês escaneiam e enviam. Pronto. A questão do Agora, sim, form sobre a escola. Tenta escanear bonitinho, viu? Sim. O Google Form, né? A gente tem que preencher um formulário, né? Informando qual a escola. Isso daí vai estar no termo de compromisso. Você vai assinar e a diretora, o diretor,
vai assinar também e vai carimbar com o carimbo lá da escola. Certo? Aí tira a foto, bonito. Tem os aplicativos, né? E por sinal, esse termo de compromisso para preencher está dando trabalho. Desconfigura tudo aqui, essas células aí do documento. Preencher é bom mesmo na caneta. Eu estou tentando digitar agora, está dando. Desconfigura. Mas ele está em uso, tá? Pode. Pronto, aí. Acho que é o Foxwright, né? Acho que ele também, que é um leitor ele também, você também consegue. Eu preenchi na caneta mesmo, professor. Pode ser também, minha gente. Pode ser. Não complique, não complique. A vida já é complicada demais. Ô, professor. Não complicar. Oi, Luciano. Estou ouvindo. A documentação que é para ser entregue, quais são mesmo? O senhor pode repetir, por favor? Posso. Termo de compromisso, o plano de estágio e a declaração sobre as atividades de estágio. Essa carta de apresentação, a gente tem que entregar também ao senhor ou só na escola? Não, precisa não. Aí é a escola. Essa daí é para a escola. Okay. Aí, no final, quando você fizer o relatório, certo? Você vai fazer o relatório e vai colocar como anexo toda essa documentação. Pronto, entendi. Toda o termo de compromisso, o plano de estágio, a declaração. Aí você vai acrescentar a frequência, a avaliação do desempenho do professor. Isso daí você vai colocar lá como anexo do seu relatório. Tudo isso. Que é para provar que você foi, o supervisor assinando lá por você. Tá? Tá ok, professor. Obrigado. Vai, Daldo. O Hinaldo aí tá com o braço cansado aí, gente. Ô, professor, Oi, Naldo. Uma pergunta que eu acho que esse estágio ele causa assim uma primeira impressão, a gente fica um pouco assustado porque muitos não têm a vivência de aula. Sim. E aí, como será a recepção da escola com esse estagiário? A escola vai receber tranquilo? Tem aqueles professores que se sentem ameaçados porque a gente está chegando para perguntar, para ficar acompanhando o trabalho dele. Como é que é feito isso, de acordo com a sua experiência? Qual é a análise que o senhor faz assim para a gente? Bom, aí é como você falou, depende do professor, né? Tem professor que vai lhe receber, tem escola que vai lhe receber muito bem, né? Eles sabem que são futuros professores, né? Que vão depois para a sala de aula. Então, a maioria ele recebe bem. Mas aí tem essa questão também de professores que... Mas assim, Hinaldo, como esse primeiro estágio, você não vai, né, tomar o lugar dele, vamos dizer assim, né? Você não vai ocupar o lugar dele, você só vai observar, né? Então, acho que ele não se sente tão ameaçado assim. Entendeu? Professor, acho que no outro que você vai reger, que ele pode... Sim, pronto, pode ser. Isso, Ricardo. Ele conhece, exatamente. Professor, eu fui no Orlando Araújo, a diretora nem me recebeu, porque estava em reunião, ela disse que não tinha tempo. Eu disse, não, eu aguardo, depois da reunião eu falo com a senhora. Mas era uma intermediária, né, que ia lá. Ela disse, não tinha tempo não. Aí eu fui para outra escola. Meu Deus. Tá vendo aí, professor, que a minha pergunta foi pertinente. Aí vai para outra escola, mas não são todas as escolas que são assim, né? Não são todas. Aí depende muito também do horário, né? Assim, estava em reunião, eu até compreendo, mas já estava quase 5h30 da tarde e ela tinha uma outra reunião com a turma dos professores à noite. Eu disse, entre o intervalo da tarde e da noite, eu falo com ela. Ela mandou dizer que não ia me atender, não.
Eu acho que estava estressada. Pode ser também, minha gente. Pode ser um dia mal, né? Pode não estar muito bem. Tem isso também. O Ronaldo levantou. Denuncia, Dijane. Diz, Ronaldo. Não vale a pena, não. Professor, é o seguinte, eu tenho 2 amigos, amigaços, que foram meus professores do EJA, eu venho do EJA, não tenho vergonha de falar a ninguém. Cara, são bons, eles estão ansiosos para me dar aula, né? Para mim, quer me acompanhar. Certo. Então é o seguinte, eu acompanhei ele desde o fundamental, quando eu estava fazendo com ele o EJA, desde o quinto período até o nono, e ele faz o seguinte, ele quer me dar dinâmica, as informações necessárias, me ajudar. E o outro quer que eu acompanhe, no caso, o estágio supervisionado. Eu posso utilizar os dois, nesse caso, de uma escola e de outra? Rapaz, de uma escola e de outra, aí fica mais complicado, Ronaldo. O que eu falei de usar 2, né? Mas, assim, tente da mesma escola, porque vai ter que ter o carimbo lá da escola, né? No termo de compromisso. Então, aí, usando 2 escolas já fica meio complicado. Tente fazer só em uma escola. Okay, acho mais fácil, viu? Não, tudo bem, beleza, tá certo, tranquilo. É lá. Pronto. A Maria Honório. Maíra. Maíra. Tem um acento aqui. O óculos está ruim. Maíra. Eu queria saber do senhor se a documentação, carta de encaminhamento ao estagiário, tem que ser entregue na escola. Tem que ser entregue na escola. Ao observar a documentação, eu percebi que no final ela precisa da sua assinatura. Aí como é que a gente vai fazer para ter? Não está assinado não lá? Não. O que eu baixei não está. Será que eu coloquei aqui? Eu assinei. Deixa eu ver, a carta de encaminhamento, né? É. Eu assinei. Tem um documento assinado, professor. Eu conferi aqui, agora é bom checar. Não, está assinado. Bem, pelo menos o que eu tenho aqui no meu computador está assinada. Está assinado, tem o seu contato, né? Tem o telefone. Isso, tem o meu contato e está assinado embaixo. Então, acho que eu baixei assim que o senhor colocou e acho que o senhor deve ter mudado, eu não sei. Aqui eu baixei não tem, não. Não, eu vou tentar baixar de novo. Veja se não tiver, Maíra. Fale comigo que eu lhe mando. No WhatsApp, eu acho que está assinado. Você fez isso uma declaração sobre a atividade do estágio. Assinatura do declarante. Eu acho que é outra coisa, não? Bom, a declaração sobre a atividade a carta de encaminhamento está assinada, eu estou com ela aqui em mãos. Está assinada. Então, vou tentar baixar de novo, professor. Obrigada. Tem outra que é você Maíra, a carta de encaminhamento está no final da página. Eu baixei ela, só que para mim não estava assinada. Aí eu vou fazer o download de novo. Tá bom. É a última, é verdade, é isso mesmo. É a última aqui. Pronto, tente, se não, você pede o colega ou manda para mim o WhatsApp que eu mando para você. Viu? Tudo bem? Obrigada. Nada, Maíra. Ariane. Professor, desculpa, o computador travou aqui. Tá, tudo bem. Eu só consegui pegar agora há pouco a aula. Uma dúvida sobre a escola. Ela tem necessidade de ser uma escola pública ou pode ser uma escola privada, particular? Olha, assim, de preferência, uma escola pública. De preferência. Porque aqui é mais complicado, entendeu? A situação da cidade em si. Tá. Então, faça. Numa escola privada você consegue. Ok, então. Tá? Obrigada. Nada. Tem mais alguém com a mão levantada? Luciana. Professor, bom dia. Olha, a minha dúvida é sobre, por exemplo, se eu vou acompanhar o professor Roberto, né? Um exemplo. Se ele der, nesse dia, aula nas turmas do 7º ano e 8º, eu tenho que acompanhar ele nessas turmas? Ou especificamente em uma? Não, pronto.
você pode fazer. Pronto, eu só posso ir para a escola nos dias de quarta e quinta, por exemplo. Foi o dia que o Edjane disse que podia ir, não é isso, Edjane? Quarta e quinta. Pronto, nesses dias o professor dá aula no sexto e no 7º ano. Então, eu vou acompanhar ele nesses dias, sem problema nenhum. Aí, no relatório, você vai colocar, olha, eu participei, ia 2 dias na semana, tal, e participava nas turmas de 6º e 7º ano do professor tal. Eu pensei que era só uma turma, mas não, né? Tá, obrigada. Não, pode ser. Contanto que seja do Fundamental 2. Tá. Só isso. Certo. Tá? Obrigada. Agora, se ele dá aula no ensino fundamental e no médio, aí não tem como. Tá? Mas se for, sem problema nenhum. É só você colocar lá no relatório, olha, eu participei das turmas de 6º, 7º, ele dá aula 6º, 7º e 9º ano no mesmo dia. Pronto, eu fui para as 3 no mesmo dia. Pronto. Porque, assim, né, mais horas, né, no caso, a pessoa, tipo, se ele der 5 horas, aulas no dia, a pessoa acompanhar, né, já vai Sim. diminuindo. Sim, tranquilo. Viu? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Neste caso, professor, como a gente trabalha, né? E se eu puder fazer, por exemplo, manhã e tarde, porque eu quero finalizar o máximo possível, tenho 5 horas semanais, mas o máximo que eu puder fazer na semana eu vou tentar fazer devido a não perder o trabalho. Olha, mas olha o limite semanal, 6 horas no máximo. São 6 horas semanais. Umas 6, 7, assim, manhã e tarde, entendeu? Uma coordenação. Não pode, Ranieri. No máximo são 6 semanais, É o que diz a lei. Porque senão aí dá problema para a gente. Por mim, você podia pegar manhã, tarde e noite aí, uma semana. É o que eu queria. Mas não tem como. Porque, como eu falei, todos os relatórios ficam armazenados e quando vem os avaliadores para reconhecimento, no caso agora reconhecimento não, né? Agora vai ser o recredenciamento do curso, eles analisam os relatórios e veem tudo isso, como aconteceu o estágio. Tá? Aí vai, o professor deixou o aluno fazer o estágio numa semana. Aí não tem como. Em 3 dias. Em 3 dias. De Em manhã, 3 dias. tarde à noite. Ariane, diz. O professor, no caso, esse primeiro estágio é só observação, não é isso? Só observação. Você vai só observar lá. O professor vai dizer, olha, os alunos eram muito levados. Tá certo. Obrigada. Diga não, que é mentira. Os alunos são bonzinhos. Eu tenho uma vivência. Lá atrás, eu sei como é, professor. Pronto. Eu já tenho vivência em sala de aula. Uma coisa ninguém perguntou, então eu acho que ninguém se enquadra. Né? Eu falei lá na aula inaugural o seguinte, que lá perguntaram, professor, se eu já for professor, eu tenho que fazer o estágio? Bom, o que diz é que você tem uma carga horária reduzida na parte do estágio em 30%. É isso que fala, tá? Mas, de qualquer forma, você tem que fazer o estágio. Você reduz em 30%. Aí, como é que eu comprovo isso? Você pega uma declaração da escola que você... Agora tem que ser no mesmo nível que você está estagiando, tá? Eu sou professor de biologia. Não vale. Se você for professor de matemática, aí você pode pedir a redução, tá? De 30%. Aí você vai pegar uma declaração, né, da escola, ou melhor uma declaração porque vai dizer de que você é professor, tá? Pega uma declaração e você vai anexar. Não, ensino superior não, rapaz. No mesmo nível, Fundamental 2. Tá? Você pega uma declaração da escola dizendo, olha, você é professor de matemática,
do Ensino Fundamental 2. Pronto, aí você vai anexar isso daí no seu relatório também. Tá? Diz, Ariane. Então, no caso, eu já leciono no 6º ano com matemática. Certo. Pronto. Aí eu posso ter essa declaração e diminuir em 30 horas, 30%, 30% a minha carga horária de estágio, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Viu? Vou providenciar. Pronto. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida? 11h50. Diz Maíra. Maíra, agora acertei. Maíra. Ô, professor, eu entrei lá no Moodle e fiz o download de novo e para mim não está mostrando assim nada, não. Aí eu vou entrar em contato com o senhor depois para o senhor me mandar. Entre que eu lhe mando. Tá certo. Obrigada. Nada. Pode ser assim, pode ser que, como está em Word, se você abrir em outro, em outro leitor, aí não apareça, né? Pode ser isso, pode ser algum problema. Qualquer coisa eu salvo em PDF e coloco lá em PDF e vocês preenchem ou à mão ou do jeito que foi o Ricardo, foi? Que ensinou aí a vocês. Tá? Se vocês não conseguirem. Certo? Diz, Ana Paula. O professor, já entrei assim no meio da aula, ao não ouvir a data que é para dar início ao estágio e quando é para entregar ao senhor o relatório. Tá. Olha, como eu falei no início da aula, que eu coloquei o material lá, porque quem quisesse já iniciar, poderia iniciar. A gente tem a parte teórica da disciplina, mas aí eu coloquei porque, eu quero começar, professor. Então, comece, faça com tranquilidade e tal. Mas, assim, até o dia 15 de abril, você tem que entregar o termo de encaminhamento, o termo de... Esqueci o nome. Vamos lá. O termo de compromisso e o plano de estágio. Até o dia 15 de abril. Tá? Mas se você quiser já iniciar, pode iniciar sem problema nenhum. Mas lembre que ainda tem as atividades para fazer, viu? Não vai dizer, o professor liberou para o estágio, mas lembre que você tem as atividades que você vai fazer ainda também. Viu? Da parte teórica. Certo? Professor, esse BNCC, tem atividade para falar sobre a BNCC, né? Não tem nenhum material disponível para a gente, não. A gente tem que pesquisar. Porque no dia que eu coloquei no Moodle, o site da BNCC estava fora do ar. Mas é só você colocar BNCC no ensino fundamental, que ele já vai abrir a cartilha lá do MEC, só com a parte de matemática. Você escolhe lá. Certo? Não, ele pode ser efetivo ou pode ser monitor também, sem problema nenhum. Tá? Contanto que ele esteja vinculado à escola. Não tem problema nenhum, não. Eu vou ver, Dijane, se eu consigo, aí eu coloco lá para vocês, para facilitar. Tá. Porque no dia que eu coloquei a atividade, não estava fora do ar o sistema do MEC. Esse prazo é só 7 dias mesmo, né? Não, rapaz, eu coloquei semana passada. Porque a gente está terminando a primeira atividade das outras disciplinas, né? Aí, praticamente... Mas eu coloquei semana passada, rapaz. Estica aí mais uns 15 dias. Estica aí mais uns carocinhos, rapaz. Professor, faça isso que eu estou ferrado aqui também. Estou cheio de o trabalho, a atividade da faculdade também. Não dá para trabalho. Eu vou ver. Tem gente ainda que acho que nem conseguiu entrar na plataforma essa semana, viu? Teve gente que não estava nem conseguindo entrar. Tá, eu vou pensar. Eita, povo chorão. Semana Santa, professor, é Semana Santa. Aí vem a Páscoa, o professor também, a Semana Santa. Aí o professor vai ganhar ovo de Páscoa. Vai. O Adjânio vai levar. O Adjânio vai levar a documentação, já leva o Mano do Pix. Olha. Eita, menino. Tá, minha gente, tá certo. Ó, qualquer dúvida, manda um WhatsApp ou fala lá pelo fórum, tá? Que eu e o Cláudio a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Viu? Beleza.
Perfeito, no preenchimento perfeito. e tal. Vamos lá. Viu? Vamos para a próxima. Vai ter aula agora ou só 1 hora? 1 hora. Tá, vamos almoçar agora então, né? Olha a hora da papa, professor. Verdade, Pronto, na hora de vamos comer o lá. feijão. Vamos lá, valeu, professor. Tchau. Obrigado aí. Tchau, minha gente. Tchau, professor. Até a próxima. Valeu, forte abraço a todos.